Quando puder. Boa noite a todos. Obrigado, Alberto, pelo convite e obrigado a Itmig. Acho que parabéns pelo evento. Assim, é uma honra estar aqui com um grupo tão seleto de speakers e também com a plateia aqui cheia. Então, obrigado mesmo pelo convite. Me coube falar um pouco sobre imunoterapia nos tratamentos de tumores tímicos. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu tentei fazer uma agenda bastante objetiva, até porque eu sei da heterogeneidade de pessoas que vão nos assistir, então não ser focado tanto só para oncologistas, mas também trazer talvez algo prático também para toda a equipe multidisciplinar que possa nos acompanhar. Então, a gente vai passar um pouco rapidamente só sobre a relação de sistema imune e tumores tímicos, porque isso ajuda a explicar todo os nossos resultados que a gente tem, como a gente está em nível de biomarcadores para imunoterapia e alterações tímicas, quais dados a gente tem tanto de eficácia quanto de toxicidade para imunoterapia em tumores tímicos e como vem a perspectiva de novas combinações de imunoterapia que talvez seja o futuro em tumores tímicos e imunoterapia. Acho que só para a gente colocar em contexto a relação de dados de tratamento sistêmico em tumores tímicos, acho que não é segredo para ninguém da raridade dessas malignidades. No entanto, talvez, não sei se todos têm oportunidade para ler o que realmente a gente tem de evidência de tratamento sistêmico em tumor tímico. E a gente sabe que, na verdade, as nossas evidências, muitos dos dados são pequenos, são baseados em estudos fase 2. A gente não tem um padrão de tratamento. Muitas vezes se confunde um pouco estudos com timoma e carcinoma tímico, tudo no mesmo estudo e na mesma análise, alguns mais focados para carcinoma tímico, alguns mais focados para timomas, em primeira linha, em segunda linha, o que torna bastante desafiador a gente conseguir realmente contextualizar muitos desses estudos que acabam ocorrendo em paralelo e a gente não tem muitos comparadores. E a gente também tem uma dificuldade até de encontrar qual que é o melhor desfecho em estudos, né, com tumores tímicos. Será que é só taxa de resposta, o que muitas vezes não se correlaciona tão bem assim com sobrevida e principalmente com qualidade de vida em muitos tumores que, como timomas, podem ser indolentes e ter uma longa sobrevida global, ou em outros casos, no polo mais agressivo de carcinomas tímicos, terem comportamentos muito parecidos com tumores agressivos de pulmão. Então, a forma de você avaliar isso, de você seguir isso em estudo clínico é bastante desafiador. Nesse contexto, vamos entrar um pouco então sobre o sistema imune e o timo, e acho que para a gente lembrar, obviamente, justamente no timo onde ocorre a maturação dos linfócitos T, então faz todo o sentido de se você tem uma alteração tumoral no timo, você tem uma desregulação dessa maturação de linfócitos. Isso, na prática, leva a uma desorganização dessa arquitetura do timo e uma desregulação da ativação de linfócitos T. É justamente isso que explica um pouco por que que com tumores tímicos a gente tem um número tão grande de parasneoplasias autoimunes. Acho que não é segredo para ninguém. O mais comum é mesmo miastenia graves, na casa aí de 40, 50%, alguns estudos atingem até 60%, mas que ocorre principalmente com timomas. Elas não são exclusivas, elas ocorrem também com carcinoma tímicos, mas principalmente com timomas, principalmente com timomas B2. Uma possível explicação é justamente nos timomas, onde a gente encontra uma população de linfócitos imaturos que tem aqueles duplos positivos, CD4, CD8, ainda mais imaturidade de linfócitos, o que talvez explique ainda mais a gente ter mais autoimunidade devido a toda essa imaturidade do sistema imune. Além de miastenia, obviamente, diversas outras paraneoplasias, tanto neurológicas quanto não neurológicas, já foram descritas. E é isso que torna talvez o timo atraente para o uso da imunoterapia, já que você tem toda essa relação com o sistema imune, mas também desafiador, por conta dos eventos potenciais adversos que a gente tem com o uso de imunoterapia nesse contexto. E para isso, com um cenário de potencial eficácia, mas também potencial toxicidade, o uso de biomarcador ele é fundamental. E o que que a gente tem de biomarcador em imunoterapia em geral? A gente tem dois grandes biomarcadores utilizados em diversos outros tumores. Eu já adianto, para tumores tímicos, eles têm muito pouca utilidade.
O TMB é a carga mutacional tumoral, ou Tumor Mutational Burden, e ele já foi avaliado em tumores tímicos, e a gente sabe que de todos os tumores sólidos, é no tímico que a gente tem o menor nível de TMB. Ou seja, a carga mutacional, o número de mutações é muito pequeno. Para quem não é oncologista, existe um racional de quanto maior mutações você tem, mais neoantígenos são formados, maior ativação imune você tem e maior resposta à imunoterapia. Mas, obviamente, esse não é um bom biomarcador por conta desse baixo TMB presente. Isso já foi, inclusive, tentado avaliar em alguns estudos com imunoterapia, com anti-PD-1, se existia alguma relação entre os pacientes que tinham resposta versus pacientes que tinham progressão, se havia uma relação de TMB. E isso não foi demonstrado, mostrando que o TMB não é um bom biomarcador para a gente selecionar pacientes potenciais para imunoterapia. Mas o TMB não é bom para a maior parte dos tumores, né? Embora a gente tenha uma aprovação agnóstica de TMB para uso de imunoterapia, ou seja, você pode usar imunoterapia para qualquer paciente que tenha um TMB maior do que 10, inclusive no Brasil existe essa aprovação, a gente sabe que ele não é um bom biomarcador para a grande maioria das neoplasias, ele tem várias críticas. O que a gente usa mesmo na prática é o PDL1, mas que também não é muito útil para tumores tímicos. Isso porque as células epiteliais do timo, não tumorais, elas por si só já expressam PDL1 por conta da própria maturação de linfócitos. Então é comum que timomas e carcinomas tímicos expressem PDL1 justamente porque elas já estão expressos nas células normais e geralmente de forma intensa e alta. Isso já foi demonstrado em diferentes papers, mostrando que timomas, B2, B3, carcinomas tímicos, eles também apresentam alto PDL1 e diferentes clones já foram testados, mostrando para ver se tinha alguma melhor seletividade, mas não, eles se correlacionam muito bem, todos vão na mesma direção. PDL1 são altamente expressos em tumores tímicos também. Será que isso tem alguma relação de resposta com imunoterapia? Acho que a gente não consegue afirmar isso diretamente, embora alguns estudos, por exemplo, com pembrolizumab tenham mostrado potenciais relações de aumento de PDL1 com pacientes que tenham resposta, mas o nível, por ser tão alto e tão frequente, acaba que não corresponde, acaba sendo análises muito pequenas de subgrupo, mas que não dá para a gente usar isso para selecionar um paciente. Isso é muito exploratório ainda, vários estudos tentam demonstrar, acho que a gente precisa de um pouco mais de maturidade de dados para realmente utilizar um biomarcador como PDL1 na prática clínica. Bom, então a gente sabe da relação de imunoterapia e sistema imune com tumores tímicos. A gente agora viu que não tem um bom biomarcador para utilizar. E da onde vem, então, começam a vir as evidências de uso de imunoterapia em tumores epiteliais tímicos. Os primeiros relatos de caso começam a mostrar justamente uma potencial ação de imunoterapia em pacientes com tumores tímicos. Então, esse é um paciente com um timoma que tinha lesão pleural e ele foi utilizado pembrolizumab. Na primeira avaliação, após 2 ciclos, já teve uma boa resposta. Após 5 meses, o paciente tinha uma resposta ainda melhor frente à imunoterapia. Então, mostrando que sim, existe uma potencial atividade clínica de imunoterapia. O problema é a toxicidade associada. Essas fotos ficaram bastante famosas desse paper quando ele foi publicado, justamente por uma toxicidade que impede o uso de imunoterapia em um certo grupo de pacientes, justamente por eventos cutâneos, eventos de mucosa, eventos musculares, eventos neurológicos. Então, a primeira mensagem é que imunoterapia ela é contraindicada para pacientes com timoma. Tá? Isso não era sabido inicialmente, mas é justamente depois desse paper e depois de análise de pacientes nos estudos de fase 2 com timoma e uma alta frequência de evento adverso, que essa eu acho que tem que ser a primeira mensagem de eficácia em imunoterapia. Se a gente for considerar imunoterapia para pacientes com alterações tímicas, com tumores tímicos, a gente primeiro precisa excluir o timoma. E para isso é fundamental lembrar da multidisciplinaridade e do papel do patologista, né? Não é toda a equipe de patologia que está habituada a ver alterações tumorais tímicas e classificar isso. E para o uso de imunoterapia, uma revisão uma boa patologia é fundamental para a seleção do paciente, porque isso pode ser muito grave, pode levar os pacientes a óbito.
Bom, mas então não existe papel para imunoterapia em tumores epiteliais típicos? Não, existe papel e esse papel está concentrado nos pacientes com carcinoma típico. A gente tem alguns estudos fase 2 que a gente tem talvez maior maturação de dados, maior análise. Tem dois estudos fase 2 com pembrolizumab, notem que com Ns bastante pequenos, mas que chegam muito próximos em relação à taxa de resposta na ordem de 20 a 22%, com uma taxa de controle de doença próxima a 75%, ou seja, mesmo pacientes que não têm uma resposta maior do que 30%, eles têm alguma redução tumoral com o uso de pembrolizumab, uma sobrevida livre de progressão em torno de 6 meses. A gente tem um pouco um dado já mais a longo prazo de duração de resposta dos pacientes que receberam pembrolizumab em um desses estudos fase 2, então mostrando a parcela de pacientes que realmente responde é na ordem de 22%, não é tão significativa assim, mas a duração de respostas desses pacientes que responderam pode chegar até 3 anos, né? Uma taxa de sobrevida global em 5 anos de 18%, muito provavelmente levada por esses pacientes longo respondedores. Então, sim, existe um grupo de pacientes com carcinoma tímico particularmente que pode responder à imunoterapia e pode responder à imunoterapia a longo prazo. Como a gente falou, o grande porém do uso da imunoterapia é justamente os eventos adversos imunomediados causados por elas. Elas já foram claramente descritas em pacientes com timoma, então, em pacientes com timoma a incidência é maior, mas elas também podem ocorrer com pacientes com carcinoma tímico e em níveis mais aumentados do que a gente vê em outros tumores. Se a gente pegar os dados, acho que dessa meta-análise que tenta compilar um pouco tanto os dados de eficácia quanto toxicidade, os dados de eficácia ficam muito próximos do que a gente comentou, de taxas de respostas por voltas de 20% e taxa de controle de doença por volta de 70%, mais de eventos adversos imunomediados acima de 50% grau 3 em timoma e na ordem de 15 a 17% dos carcinomatímicos. Então, nos estudos, por exemplo, de pembrolizumab, com 40 pacientes tratados, cerca de 6 pacientes com carcinoma típicos tiveram eventos adversos grau 3. Que tipo de eventos adversos grau 3? Qualquer evento adverso pode ocorrer, mas precisa se ter uma atenção especial para principalmente eventos musculares, como eventos cardíacos, como cardiomiopatia, miosite, que muitas vezes é associado também à cardiomiopatia induzida por imunoterapia, eventos neurológicos, como miastenia, mesmo em pacientes que têm um histórico ou não têm um histórico, e eventos hepáticos também são reportados. Talvez para aumentar a atividade em carcinoma tímico, o poder da combinação de imunoterapia venha com mais força nesse cenário, e diversas combinações aqui estão sendo testadas, porque todos os dados que a gente mostrou até o momento são com imunoterapia em monoterapia. Muitos de vocês cirurgiões, radiologistas, patologistas, sabem que hoje, por exemplo, em câncer de pulmão, a gente usa muito mais comumente a combinação, principalmente de químio com imunoterapia, de imunoterapia eventualmente com antiangiogênico, e como que está esse cenário. A gente precisa lembrar que tem diversas outras drogas que são ativas em tumores epiteliais tímicos que não são, obviamente, imunoterapia. E aqui entram, por exemplo, os inibidores multiquinases. Inibidores multiquinases são principalmente comprimidos, por exemplo, como lenvatinib, a gente tem o sunitinib, o axitinib, que isoladamente já mostraram atividade. O lenvatinib, principalmente em carcinomas tímicos. Esses inibidores multiquinases são porque eles inibem múltiplos alvos, o que confere uma maior potência, mas também uma maior toxicidade. Tá? A gente já sabe do papel isoladamente, tanto de lenvatinib quanto de pembrolizumab, tanto de axitinib quanto de avelumab. Mas será que tem algum papel da gente combinar esses agentes com
imunoterapia e antiangiogênico, existe todo um racional biológico por trás de você aumentar o bloqueio antiangiogênico, diminuir a vascularização e você aumentar o sistema imune de diversos tumores. E esse estudo, o PECAT, foi apresentado na ESMO do ano passado. Ele mostrou taxa de resposta semelhante do que a gente vê com, por exemplo, pembrolizumab isoladamente, mas chamou bastante atenção a sobrevida livre de progressão atingindo 15 meses, que é uma sobrevida livre de progressão que é maior do que a gente vê tanto com lenvatinib quanto com pembrolizumab. Então, chamou bastante atenção essas taxas de pacientes sem progressão de doença em um ano de cerca de 56%. Mais da metade dos pacientes não tinha progredido em um ano de tratamento num cenário exclusivo de carcinoma tímico, que é algo mais agressivo e algo difícil da gente ter. Os dados de axitinib e avelumab, eles vão em linhas um pouco parecidas, mas talvez com uma potência um pouco menor de um desses agentes. Em relação à toxicidade, se a gente está falando de toxicidade de imunoterapia e antiangiogênico por si só, como o lenvatinib, não é fácil de utilizar, e tanto que no estudo eles diminuíram a dose da dose padrão que a gente usa em muitos tumores, que é 24 miligramas, já começava com uma redução de dose para 20 miligramas, porque para quem já usou antiangiogênico como lenvatinib, sabe que tem os seus manejos, principalmente ligados à hipertensão, riscos de sangramentos, de trombose, e outros efeitos colaterais que são difíceis, a fadiga de utilizar. Então, isso também foi demonstrado, também há o risco associado por si só de imunoterapia, mesmo em carcinomas tímicos como polimiosite e até mesmo pneumonite. Talvez o que mais recentemente foi apresentado são dois estudos com a combinação que muitos aqui já conhecem, que é de químio mais imunoterapia, agora não no cenário de câncer de pulmão, agora de quimio-imunoterapia no cenário de tumores epiteliais tímicos. Dois estudos muito parecidos, mas aqui com carcinoma tímico em pacientes não tratados, esse aqui com tislelizumab, um anticorpo anti-PD-1, que está sendo aprovado recentemente agora aqui no Brasil, não para carcinomas tímicos, mas para outras histologias e para outros tipos de tumores. E, então a gente já tem disponível aqui no Brasil, combinado com carboplatina e nab-paclitaxel, e seguir então por 2 anos com manutenção de tislelizumab, aqui de novo, só para carcinoma tímico. E chama atenção a taxa de resposta, né? Uma taxa de resposta de 44%, 100% de controle de doença, com praticamente todos os pacientes tendo algum tipo de redução de lesão tumoral, apenas um paciente com aumento de lesão com melhor resposta. De novo, a gente precisa ficar atento a eventos adversos. Os eventos adversos, quando você seleciona para carcinoma tímico, você diminui bastante a frequência. A quimioterapia não parece aumentar os eventos adversos imunomediados, mas eles ocorrem como miocardite, hepatite em níveis mais aumentados do que a gente vê. Mesmo com N bastante pequeno, aqui a gente está falando de 18 pacientes, eles ocorreram em um paciente com miocardite e um paciente com hepatite. Um estudo parecido com carbitaxol, aqui uma quimio mais utilizada, inclusive aqui no Brasil, mas agora com atezolizumab em pacientes, de novo, com carcinoma tímico e aqui virgem de tratamento com quimioterapia, e a taxa de resposta, de novo, chamou bastante atenção, aqui com um N maior, mas inclusive com uma taxa de resposta maior de 56%. Mostrando que a maior parte dos pacientes realmente responde a esse tratamento, uma sobrevida livre de progressão de pacientes em 12 meses na ordem de 43% de pacientes sem progressão. E aqui eles tentaram avaliar talvez essa relação com o PDL1, de novo, talvez com uma tendência de pacientes com maior infiltrado, com maior expressão de PDL1 terem um potencial benefício, mas de novo, acho que isso é muito exploratório e ainda a gente não consegue utilizar isso na prática clínica. Em relação a eventos adversos imunomediados, acho que ficou claro o que eu tentei trazer de mensagem, é que para os carcinomas tímicos eles podem acontecer, pode apresentar atividade, mas sim, a gente precisa ter mais cuidado com os eventos adversos imunomediados, mesmo nessa população que a gente pode utilizar imunoterapia. Então, acho que para fechar, os tumores tímicos eles são raros e bastante heterogêneos, e os dados que nós temos oncológicos são muito pequenos e de fases 2 de braços únicos.
Se for considerar a imunoterapia, é fundamental a gente excluir timomas, então a gente não usa imunoterapia para timomas, principalmente timomas até B2. Imunoterapia ela tem atividade clínica, particularmente em carcinoma tímico e talvez em um grupo pré-tratado de pacientes com timomas B3, embora a gente precise ter uma vigilância de perto, mesmo nesses pacientes com carcinoma tímicos que podem utilizar a imunoterapia. A gente, infelizmente, ainda não tem um bom biomarcador para usar, seja TMB, porque ele é muito baixo nos tumores tímicos, ou PDL1, porque ele é muito alto mesmo nas células epiteliais, o que limita muito o seu uso na prática clínica. Cada vez mais a gente vai ver estudos com estratégias de combinação de imunoterapia, seja com quimioterapia ou antiangiogênico, que parecem ser encorajadoras e talvez com taxas de respostas melhores nesses pacientes que precisam de maior volume de doença. Acho que a gente ainda tem muito a aprender ainda do microambiente tumoral e do desregulação imune com imunoterapia, que pode ajudar um pouco a definir as melhores estratégias de imunoterapia nesse cenário. É isso e muito obrigado novamente.